Olá, o meu nome é Tamires. Eu tenho 15 anos e eu moro com meu pai e com minhas duas irmãs. Minha mãe faleceu quando eu tinha apenas 5 anos de idade e meu pai nunca mais se casou. Ele sempre dizia pra gente que ele só se casaria quando a gente estivesse mais crescidas. Porém, nós já estamos enormes. E pra mim, ele parou no tempo. Minhas tias contam que ele era muito apaixonado por minha mãe e ele sofreu demais quando ela faleceu. Mas eu acho que já está na hora dele ter uma companheira para cuidar dele e para ele voltar a ser feliz também. Minhas irmãs têm 17 e 19 anos. Eu sou a mais nova e diferente delas também. Eu já ia completar 14 anos e eu ainda não tinha ficado menstruada. Ana, minha irmã mais velha, até me levou ao médico, mas ele disse que era normal. Depois de algum tempo, eu comecei a namorar com o Rodrigo, mas o meu pai não sabia. Senão, com certeza ele proibiria. Mas eu contei para Ana e disse que gostava dele. E ela me apoiou. Ela só pediu para que eu tivesse juízo. Rodrigo tinha 17 anos quando começamos a namorar. Depois de um mês, teve uma festa para comemorar a maioridade dele. Eu fui com as minhas irmãs. O meu pai não quis ir. Disse que precisava descansar. A festa foi até de madrugada e eu estava muito feliz. Ele me apresentou para todos os amigos dele como a sua namorada. E a mãe dele disse que gostou demais de mim. Nós passamos aquela noite juntos. E ele disse que me amava e que queria ficar comigo, até ficarmos bem velhinhos. Eu tinha muita sorte, porque o Rodrigo, além de lindo, era super apaixonado por mim. As minhas amigas diziam que ele realmente gostava de mim, porque ele já tinha ficado com muitas meninas, mas ele não namorava com ninguém. O famoso pegador, sabe? Inclusive, tinha uma garota que sempre estava com a gente. E depois que eu comecei a namorar, ela se afastou. Eu acabei descobrindo depois que ela gostava dele. Depois de 3 meses que eu estava namorando, a minha menstruação veio. Eu estava bem feliz, pois agora me sentia completa. Inclusive, contei para Ana, que correu na farmácia e comprou o anticoncepcional. Ela disse que além dos remédios, eu devia usar preservativo também. Ela me explicou que o remédio impediria que eu tivesse filhos, mas as camisinhas agiam para diversas ocasiões. Ela não me deixava engravidar e também impedia que eu pegasse qualquer doença. E me ajudou a tomar o anticoncepcional da forma correta. Ela era como uma mãe para mim. Eu decidi contar para o meu pai que eu estava namorando e ele não gostou, mas ele permitiu, já que não queria que namorássemos na rua. Mas ele pediu que o Rodrigo viesse falar com ele, pois teriam algumas regras que ele gostaria que a gente seguisse. Eu liguei para o Rodrigo, que concordou na hora. Ele disse que era melhor assim mesmo, e na hora marcada ele chegou lá em casa. Conversamos e ficou decidido que teríamos hora para namorar, hora para sair e hora para voltar para casa. Claro que acompanhada de minhas irmãs também. Eu estava muito feliz com o meu namoro. Toda semana o Rodrigo aparecia com um agrado. Às vezes chocolate, flores e até um celular novo ele me deu. Ele sempre falava que se pudesse ele me daria o mundo, pois gostava demais de mim. Ele trabalhava como mecânico, numa oficina perto de casa, e ele era um super profissional, sem contar que ele era uma pessoa muito responsável. Meu pai disse que ele fazia gosto do nosso namoro, isso depois de um tempo, né? Pois eu não podia ter escolhido alguém melhor. Eu me esforçava muito na escola para que as coisas não se complicassem para mim. Se as minhas notas não continuassem boas, meu pai com certeza não me deixaria mais namorar. E eu não queria perder o Rodrigo, pois eu sabia que tínhamos várias garotas que estavam interessadas nele. Chegou o final de semana e o meu pai nos surpreendeu. Ele pediu que fizéssemos um almoço bem caprichado no domingo, pois teríamos visita. Eu passei a semana super ansiosa, porque ele não era disso. Minhas irmãs vieram conversar comigo e perguntaram se já havia dito algo para mim, mas eu estava na mesma, apenas curiosa para saber quem viria para casa. No sábado, ele nos avisou que faria um churrasco, mas ele queria que preparássemos outras comidas. Eu estava na maior ansiedade, eu precisava relaxar um pouco. Por isso, eu liguei para o Rodrigo e fomos dar uma volta. Ele ria muito de me ver daquela maneira e dizia que o meu pai ia apresentar uma namorada com certeza. Ele não conhecia meu pai. Em todos esses anos,
Ele nunca teve mulher nenhuma. Não seria agora, e ainda sem nos avisar, que ele levaria alguém lá em casa. Ele devia ter comprado um carro novo, ou ele iria fazer uma viagem, sei lá, qualquer coisa desse tipo, menos uma namorada. Antes de dormir, eu tentei tirar alguma informação dele. Nós conversamos um pouco, mas ele não me contou nada. Disse apenas que ele nos surpreenderia. E no final, eu entendi que qualquer coisa que fosse estava deixando ele muito feliz. E como consequência, eu também estava. Começamos a preparar o almoço enquanto meu pai foi comprar as coisas para o churrasco. Vieram minhas tias e minha avó. Há muito tempo eu não via a casa tão cheia. Nós estávamos adorando tudo aquilo. Com pouco tempo chegou o Rodrigo. Ele estava lindo. Minhas tias adoraram ele. O meu pai chegou e junto veio uma mulher. O Rodrigo cochichou em meu ouvido, dizendo que ele tinha razão. Eu não podia acreditar no que eu estava vendo. Mas aí ele apresentou a Marta e disse que era sua namorada. Nós ficamos felizes, porém surpresas. Minha avó foi a pessoa que mais gostou da novidade. Nós gostamos muito dela. Era uma pessoa simples e parecia gostar muito do meu pai. Nós passamos um dia muito agradável. E logo eu perguntei quando seria o casamento. Meu pai ficou vermelho e a Marta ficou super sem graça. Mas eu queria ver o meu pai feliz. Minhas irmãs começaram a rir de mim. Depois que todos foram embora, o meu pai nos agradeceu por termos tratado bem a namorada dele. E falou que estava feliz e que pela primeira vez ele não sentia que estava traindo a minha mãe. Mas isso era algo da cabeça dele, já que a minha mãe tinha morrido há muitos anos. E ele estava livre para refazer a vida dele. Eu fui dormir. Eu estava cansada e um pouco enjoada. Acho que eu tinha comido algo que não tinha me feito bem. Eu pensei que no outro dia acordaria melhor, mas eu estava muito enganada. Eu levantei mais enjoada ainda. Comentei com a minha irmã Ana, que me deu um remédio e disse que se não melhorasse, ela me levaria ao médico. Durante o dia eu fiquei bem, mas eu não conseguia comer nada. Parecia que eu estava com o estômago cheio. Mas o enjoo não tinha passado ainda. À noite, eu fiz uma sopinha leve para tentar tomar, mas só consegui um pouquinho. Eu liguei para o Rodrigo e contei que eu não estava bem. Ele queria me levar ao médico, mas eu não achei necessário. Com o passar dos dias, eu fui piorando. A minha irmã resolveu conversar comigo e perguntou se eu estava tomando o remédio certinho. E é claro que eu estava, mas alguma coisa não estava certo. Porque, fazendo as contas, eu já estava com 15 dias de atraso na minha menstruação. Minha irmã quase surtou quando eu contei para ela. Ela disse que meu pai ia me matar. Iria matar ela também, de tabela. Eu me desesperei, mas combinamos de fazer um teste de farmácia no dia seguinte. Assim que ela chegasse do trabalho e antes do meu pai chegar em casa. Se fosse isso, eu acho que meu pai não iria mais falar comigo. Nunca mais. Eu dormi muito mal. Eu estava assustada e com muito medo. Eu nem liguei para o Rodrigo. Eu desliguei o celular. Depois eu pensaria em alguma desculpa para dar para ele. Eu pedi que a Ana dormisse comigo. E é claro que meu pai estranhou aquela situação. Mas eu disse que só estava me sentindo um pouco mal e que ela ia dormir comigo, mas que ele não precisava se preocupar. Ir para a escola seria a parte mais difícil. Eu já me via barriguda e tendo que ir para a escola, morreria de vergonha. Mas se fosse realmente aquilo que nós estávamos desconfiadas, eu precisaria me preparar para encarar as pessoas. Não ia ser a primeira e nem a última. Eu não consegui prestar atenção em aula nenhuma. Queria chegar logo em casa e fazer aquele teste. Quando eu saí da escola, o Rodrigo estava no portão me esperando. Ele queria saber por que eu não tinha conseguido falar comigo no dia anterior. Eu falei que tinha tomado um remédio para dor de cabeça e que dormi, e que meu celular tinha acabado a bateria, e aí eu não tinha percebido. Era ruim demais mentir para ele, mas eu não podia contar a verdade ainda. Ele foi trabalhar e eu fui para casa. A minha irmã chegou com o teste e encontrou comigo no banheiro. Falou que precisava ter certeza que eu faria o teste da forma correta. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Eu estava muito assustada, mas o resultado foi o esperado, positivo. Eu comecei a chorar sem parar. Eu não sabia o que fazer. A minha irmã me abraçou e disse que passaríamos por aquilo juntas,
Mas para isso, precisaríamos conversar com o Rodrigo e depois com meu pai. Ela tinha certeza que tudo daria certo. Eu fui para o meu quarto e passei o restante do dia deitada. O Rodrigo ligou. Queria saber se eu tinha melhorado e eu respondi que sim, mas que eu precisava falar com ele urgente. Ele me falou que em 30 minutos chegaria lá em casa, mas eu resolvi esperá-lo no portão e sentar na pracinha que tinha em frente de casa para a gente conversar lá fora. Eu levei o teste no bolso. Assim que ele chegou, eu já comecei a chorar. Eu não sabia por onde começar, então eu fui direto ao assunto. Contei que tinha feito o teste e que estava grávida. Ele ficou me olhando e sorriu. Perguntou por que eu estava tão assustada e chorando. Ele sabia que tinha responsabilidade e não ia me abandonar naquela hora. E que não era a melhor notícia, mas que ele seria o melhor pai do mundo. Ele perguntou quando poderia ir em casa falar com meu pai. Então eu pedi para que ele esperasse até a minha irmã resolver. E ele concordou, mas ele disse que eu precisava ir logo ao médico. Ele queria saber se a filha dele estava bem. Nós começamos a rir. Como assim uma filha? Eu perguntei para ele, que me disse ter certeza que era uma menina. Quando eu entrei em casa, minha irmã disse que estava feliz. Ela sabia que o meu namorado não me abandonaria naquela situação. Ela sabia também que precisávamos contar para o nosso pai. Ela disse que o quanto antes seria melhor. Então resolvemos que seria no dia seguinte. Eu mandei uma mensagem para o Rodrigo e marcamos às 20h30 lá em casa. Meu pai não recebeu muito bem a notícia. Vi que ele ficou triste, como se tivesse decepcionado, mas que aceitava a situação, pois sabia que o Rodrigo era um rapaz responsável e de caráter, mas que ele não queria abrir mão que eu continuasse estudando. E o meu namorado disse que concordava com meu pai, e assim nós fizemos. Enquanto meu bebê crescia na minha barriga, meu pai se casou. Nós estávamos felizes porque éramos uma família completa novamente, e logo chegaria a primeira netinha. Sim, era uma menina, e nós demos o nome para ela de Maria Júlia, que era o nome da minha mãe. Quando contamos para o meu pai, ele chorou bastante, e ele disse que eu não poderia ter feito uma escolha melhor. Quando o bebê nasceu, foi uma festa lá em casa. A minha madrasta se saiu a melhor avó desse mundo. Cuidava da bebê enquanto eu estava na escola. Eu tinha uma grande admiração por ela, e o meu pai era o avô mais babão e mais lindo desse mundo. Levantava no meio da noite para me lembrar de amamentar a minha filha. Eu estava muito feliz. O Rodrigo me fez uma surpresa assim que a minha filha completou 6 meses. Chegou em casa com uma família dele. Eu achei que tinha vindo ver a menina, mas ele veio me pedir em casamento. E na frente da família dele e da minha. Era algo lindo. E eu queria muito ficar com ele para sempre. O meu pai pediu que esperássemos mais um ano, pelo menos, para casarmos, pois eu era muito nova e ele queria ter certeza de que não estava casando só pelo fato de ter um filho. E como eu não queria mais decepcionar o meu pai, decidimos que seria daquela maneira. Foi o tempo que mais custou a passar. Mas logo seria o nosso casamento e a nossa filha seria a dama de honra. Aprendemos a nos cuidar para não ter mais filhos. E antes que eu fizesse faculdade, ele também. Que nada atrapalharia os nossos estudos. Afinal, precisávamos dar um futuro melhor para nossa filha. Enquanto isso, estávamos morando na casa do meu pai, para ele nos ajudar com a Maria Júlia enquanto estudávamos e trabalhávamos. Minhas irmãs eram apaixonadas pela sobrinha. Faziam todos os gostos e levavam ela para todos os lugares. Eu sou muito feliz com tudo que a vida reservou para mim. Só gostaria de ter a minha mãe aqui para compartilhar esses momentos. Mas eu sei que em algum lugar ela está nos acompanhando e nos protegendo. Oi, gente, aqui é a Rê Andrade. Eu espero que vocês tenham curtido essa história e espero vocês aqui amanhã, no mesmo horário, para uma nova história. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.